Deus abençoe o Ministério de Louvor. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz seja convosco, amém? Amém. Pode tomar o seu assento também. Glórias a Deus. Ontem eu pude ouvir de alguns irmãos falar: olha, se deixasse para mim, podia ficar o dia inteiro que eu ficava. Eu, para mim também, se pudesse ficar agora nesse momento de louvor, eu ficaria o momento inteiro. Que delícia! E como é bom nós podemos nos entregar à adoração, porque quanto mais nós nos entregamos, mais Ele começa a se revelar a nós. E é uma presença tão gostosa, porque os problemas que às vezes estavam nos afligindo parece que não existem mais. E é esse é o grande mistério que envolve o momento de adoração. Então, quando você vier ao culto, venha preparado para isso, irmãos. Venha disposto a entregar a Ele. Deus abençoe. Tudo aquilo. Glória. Que Abra sua Bíblia no livro livro de Romanos. Oh, glória. O Senhor nos surpreende. E eu mesmo já falei aqui que esse é ano de surpresa. Só que às vezes quando a surpresa vem até nós, nós ficamos todo perdidos. Eu tenho por costume acordar de madrugada para estudar. E hoje eu perdi a hora. Quando a Gisele me acordou, eu já vi que estava claro. Eu pulei da cama e falei: meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? A Gisele falou: homem, fica calmo. Se prepara, porque você é o mensageiro. Não se preocupe com a palavra, porque é Ele que vai entregar. E eu vi uma vez o apóstolo Emílio falando sobre isso. Ele falou que no começo do ministério dele, ele se preparava e preparava mensagens, e se preocupava em preparar mensagens. Não que nós não devemos nos preocupar com isso, mas depois de um momento ele entendeu que ele precisa buscar em Deus a preparação dele, porque a palavra o Senhor já tem. Quantas vezes nós estudamos, você que prega, você que já teve essa oportunidade, quantas vezes você estudou, quando chega aqui, você reluta para falar o que você estudou, e Deus começa a trazer algumas coisas, porque é Ele que é o portador da mensagem. E hoje eu fui surpreendido com isso. Então o Senhor às vezes nos quebra de uma maneira, fala: Senhor, mas justo hoje não, Pai. Mas nos poucos minutos que nós tivemos, eu falei: Senhor, o que nós podemos refletir? E o Senhor se aprofundou comigo em Romanos 8, 28. Um texto que nós conhecemos. Um texto que é falado em uma expressão que é muito usada. O 28 ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode tomar o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós às vezes nos apegamos somente nessa primeira parte. E até se transformou em uma frase de consolo muitas vezes. Mas nós precisamos entender que o versículo ele não para por aí, mas ele termina dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo foi um grande homem usado por Deus? Sim ou não? Só que quando Ananias relutava para fazer o que Deus falou, ele falou: ora, porque esse foi escolhido para mim, para sofrer. Mas nós não conseguimos ligar sofrimento com Deus. Mas era para demonstrar na vivência, na sua pele, o que é esse relacionamento com Deus. E Paulo viveu com tanta intensidade, por isso que ele nos trouxe tantas revelações.
Por isso que ele chega a dizer, olha, sede meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. Um homem com tantas falhas, com um passado que condenaria ele. Só que esta frase que muitas vezes nós usamos como consolo diante de uma dor, nós falamos, olha, não se preocupa não, porque eu cito até o outro versículo, fala assim, olha, todas as coisas corroboram para o bem. Que bem é esse? Que bem é esse que quando você está sendo tão desconfortável? Mas nós não podemos isolar esses versículos, porque quando assim nós o fazemos, nós tiramos uma compreensão daquilo que o instrumento de Deus, Paulo, foi usado para nos transmitir. O apóstolo estava dizendo que tudo o que acontece em nossa vida não é agradável. Mas o importante é que nós entendemos quem está no controle de todo esse processo. E quando nós entendemos quem está no controle de todo esse processo, nós temos em nossa memória aquilo que o profeta já havia falado para nós, dizendo assim, olha, eu pensei. Ele tem certeza do pensamento, que já é um projeto, que já é uma história que já está escrita. Não que vai ser escrita, já está. Agora, mediante as nossas entregas, nós iremos viver de acordo com que tudo tem. Ou então nós vamos correr para uns caminhos, mas depois iremos retornar, porque Deus, ele não vai mudar o plano dele quando eu e você saímos da posição a qual ele quer. O plano que ele tem para a nossa vida, o propósito que ele tem para a nossa vida vai permanecer o mesmo. O que vai ocorrer vai ser situações e circunstâncias que te conduzam novamente para o lugar onde você não deveria ter saído. E quando Paulo, ele se coloca assim, ele fala, todas as coisas. E nessas todas as coisas nós já estamos cientes, já recitamos, todo mundo fala, está envolvido tudo. A doença, está envolvido o dia bom, está envolvido todas as coisas. Mas nós conseguimos compreender realmente isso quando nós estamos vivendo? Porque é uma coisa nós professarmos, nós falarmos. Quantas vezes você já não ouviu de uma pessoa falando, não, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas está sofrendo. Dor, não tem como, ela é inevitável. Sofrimento tem. E às vezes tem pessoas que nós optamos por nos entregar a essa dor e achando que o sofrimento faz parte. A dor faz parte do processo. O sofrimento é nós que agregamos. Porque o sofrimento, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento, ela é opcional. Mas como que eu não vou sofrer se eu sinto dor? Eu vou sofrer para aquele período, intensidade, vou chorar, vou clamar. Como Davi, quando viu que o menino havia morrido, ele chorou, ele clamou, mas quando ele morreu, acabou. Eu levanto, tomo banho, coloco a roupa e sigo. Porque eu entendo que a vontade dele é a melhor. Por mais que não é o que eu tenho pedido. Enquanto tinha vida, ele clamou, ele chorou, ele colocou vestes. Mas quando ele percebeu que o menino havia morrido, ele se levantou, se consertou, entendeu o seu erro, falou, Senhor, tira tudo, mas não tira a sua presença. De um início de um relacionamento que estava todo errado, foi gerado Salomão. E você acha que na sua vida não pode fazer isso? Não importa a maneira como você viveu, os pecados que você cometeu. O importante é saber o quê? O perdão que Deus tem para você. Não rejeite esse perdão em nome de Jesus. Não rejeite isso que foi pago com preço tão grande em nome de Jesus. Mas entenda esse propósito. Lembra de José? Invejado pelos irmãos. Os irmãos não compreenderam o menino que sonha.
porque eles estavam cansados do trabalho e não pôde compreender a mesa. Não foi em outro lugar, foi a mesa que ele abriu o coração. Foi a mesa que ele falou: olha, eu tenho um sonho, eu tive um sonho. Mas os irmãos não compreenderam o sonho e não ousaram nem sequer viver esse sonho. Por quê? Porque no sonho a posição deles não era a melhor. E a partir do primeiro sonho, o que aconteceu com os irmãos? Resolveram sonhar? O maior problema é isso, irmãos. Quando você não se contenta com a vitória do irmão, você não se prepara para a sua. Quando você não tem um exemplo, fala: Senhor, olha aí, Pai, eu não tenho inveja não, mas eu sei que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor está fazendo na casa dele, faz na minha. Mas muita gente fala: não, como pode? Eu pago um preço, eu faço. Olha lá, fulano prosperando e eu aqui. Às vezes nós não entendemos esse processo que nos mostra o propósito e deixamos de viver. Os irmãos não compreenderam, tem outro sonho. Então Deus, ele é assim, irmãos. Ele nos ensina. E a mesa tem tantas lições. Por que às vezes nós queremos nos ausentar dessa mesa? Mas mesmo no segundo sonho, os irmãos e nem o pai compreendeu a revelação. Miguel, nem o pai compreendeu, porque ele falou: então quer dizer que nós também vamos nos prostrar? E não era isso o sonho. Mas lá na frente, quando o pai já havia morrido, os irmãos se preocuparam e falaram: e agora? José nos tratou dessa maneira porque o pai estava vivo. E agora que o pai morreu? Vamos falar para ele: olha, o pai falou. Só que quando nós chegamos no capítulo 50, no versículo de número 20, consegue colocar, pastora? Gênesis 50, 20. Olha que José falou: vocês na verdade planejaram contra mim, porém Deus tornou em... Por que você está perdendo noite de sono quando você descobre que alguém está tramando algo contra você? Por que você não consegue permanecer acreditando que Deus não perdeu o controle da sua vida só porque alguém deu indício que vai fazer algo contra você? Por que você acha que você tem que já se arrumar, se ajeitar, se é na empresa? Peraí, eu vou falar lá com os meus superiores para eles entenderem. Ei, você está se preocupado com o quê? Se você arrumar um meio para conseguir permanecer do jeito que você está, o responsável para te manter nessa posição, quem é? Você. Porque o meio que você arruma é você que se responsabiliza. Agora, quando você resolve descansar em um Deus, Ele se responsabiliza de tudo. E pode planejar o mal contra você o quanto quiser. Pode falar o mal de você o quanto quiser. Deus fala assim: descansa. E é difícil, né, pastora? Eu tenho vontade de falar: se cala. Porque Paulo, certa feita, falou assim: olha, é até bom que essas coisas aconteçam no meio de vocês. Essas divergências, aí é até bom que aconteça. Para quê? Para que se manifeste. Quem são verdadeiros? E às vezes nós ficamos falando: não, na igreja não pode. Na empresa pode ter. Na empresa pode ter alguém que passa alguém para trás. Na igreja não pode. Por que não pode se eu e vocês estão fazendo parte da igreja? Por que não pode se nós que somos tão falíveis estamos fazendo parte? E você acha que isso não é normal? Eu não estou normalizando, mas eu estou falando que há a possibilidade de existir. E se existir, o que eu faço? Eu continuo acreditando porque, olha só. Esse homem sofreu sendo jogado no poço. Quando os irmãos jogaram no poço, pensaram que estava dando fim da vida dele. Quiseram afetar o seu presente, sem saber
que era um presente que Deus estava preparando para eles mesmos. Por isso que Deus ele tem tratado em nossa vida, para que nós sejamos curados a ponto de aquele que nos feriram, quando entrar à porta necessitado, você seja o primeiro a estender a mão para ajudar e curar a ferida que talvez ele venha sofrer. Mas o problema é que nós não deixamos Deus tratar nós nisso. E quando entra alguém que eu não gosto muito, que eu falo, meu Deus do céu, acabou o culto para mim. E se vem ao céu a sua direção, você fala, sangue de Jesus tem poder. Ainda usa o nome do sangue. Você tem que falar, meu sangue de Jesus tem poder contra a minha vida, Senhor. Tira esse sentimento de mim. Porque se Deus está permitindo adentrar e chegar próximo, não é outra coisa senão para desenvolver na sua vida um caráter de Cristo. Porque ele falou, para fazer como vocês estão vendo agora. O que os irmãos estavam vendo naquele momento? Que o fim que eles haviam decretado jogando no poço foi o início de uma história que Deus estava escrevendo. Não só para o presente, mas para um futuro. Futuro de quem? Dos próprios que fizeram. Ei, alguém que está incomodando você, não é para que você pare, mesmo que você sinta vontade de parar, mas é que para amanhã você seja um instrumento para ajudar ele. Porque é assim que ele vai saber quem é Deus. Porque é fácil falar que Deus é bom. Agora você quer ver as pessoas entenderem que Deus é bom, vendo a bondade de Deus em você. O problema é que o mundo aí fora não consegue enxergar a bondade de Deus em nós. Acha em nós juízo, acha em nós condenação, acha em nós julgamento. Só que Paulo, quando ele escreve essas coisas, olha aí, ele estava mostrando. Quando você entende para quê? Agora que vocês estão vendo o quê? Não estou no poço. Mas sabe você, que do poço eu fui servir no palácio ao servo. Mas do palácio eu fui jogado na prisão. Por injúria, por mentira e enganação. Mas da prisão eu fui ensinado como administrar em qualquer situação. Se Deus permite o deserto, não é para nos matar, é para nos ensinar a administrar. Porque se eu tenho um cantil de água, eu não vou tomar tudo de uma vez só. Olha aí, eu não vou esbanjar, eu vou tomar aos poucos, vou tomar só o suficiente. Ou então, como tem um desenho que eu gosto, eu vou tomar somente o necessário. Somente o necessário. O extraordinário. E nós queremos ver só o extraordinário. E tem momentos na vida que Deus tem pra gente somente o Porque nós falamos que o vazio que havia em mim que o vazio que havia em mim hoje é. E quando tem morada, aquele que mora ajeita a casa. Mas não ajeita a casa segundo o que eu gosto, não ajeita a casa segundo o que eu acho, mas ajeita a casa segundo a necessidade. De quem? Dos moradores? Somente? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. E eu falei, a Bíblia fala que nós somos árvore. Então fala que nós seremos conhecidos pelos. Então a árvore ela é conhecida pelos. Você já percebeu que nós temos muita facilidade em oferecer os nossos frutos para quem é agradável às nossas vidas? E para quem nós não temos muito empatia, você oferece seu fruto? Sim ou não, irmã? Não é para responder não, não é para responder não. Mas a árvore escolhe para quem ela dá o fruto, José? A árvore somente produz. Produz para quem? Para quem quer. Para quem necessita. Para quem precisa. Porque o fruto não sacia somente a fome. Tem fruto que também traz até para remédio. Mas e por que você só quer entregar o fruto que Deus tem na sua vida para as pessoas que são agradáveis? Afinal,
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De quem ama o Senhor. Então não cesse de entregar o seu fruto. Pastor, mas tem alguém que ele é aproveitador. Só quer vir a mim porque ela sabe que vai encontrar. Você não percebeu ainda? Se ela só vê em você na necessidade porque ela sabe que em você ela pode encontrar. Aí você nega, porque eu não sou bobo não. Não, você não é bobo. Você tem que ser como Cristo. Todo mundo que se aproximou de Cristo foi curado. Mas quem queria ser curado recebeu a cura? E todos que receberam a cura teve gratidão? Então, assim também é comigo e com você, irmão. Ser como Cristo é oferecer que Deus colocou na sua vida para entregar. Mas se alguém se aproveitar, deixe que ele se aproveite como ele quiser. Aquele que está vendo tudo, ele vai falar o quê? Ele dá semente a quem? O pão vem para quem? A gente retém. E quando você retém, você não consegue produzir. Mas os Salmos não falam que é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que ela concede fruto quando? Nas suas estações. Sabe o que significa? Não tem só um fruto na sua vida, mas tem um fruto que contém características que nós precisamos oferecer. Tem bondade, tem fé, tem amor, tem longanimidade, tem mansidão. E porque você fica escolhendo aquilo que você tem que entregar? Somente entrega o que Deus tem para entregar. Mas estão aproveitando. Não esquece. Pense uma coisa: se alguém está aproveitando aquele que está cuidando da árvore, ele vai fazer você gerar muito mais. Dos 10 leprosos, quantos foram curados? Quantos foram curados? Mas quem viveu uma intensidade maior? É isso, irmãos. Alimente quantos precisar. E aquele que quiser viver com você uma intensidade maior, como você está vivendo com Cristo, vai se aproximar. E o que não se aproximar, deixa que é Deus. Viva você com Ele. Porque se você deixar de oferecer para aquele que precisa, você não tem intensidade naquele que está enxertando em você a seiva para você produzir. E aí ele continua dizendo, olha só o 37 que fala, o 37, 8:37 fala assim: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos... É isso. Está sendo, alguém está aproveitando de você, não tem problema algum. Em todas as coisas você é mais que vencedor naquele que te amou. Se aquele que te amou está permitindo, ele tem propósito em tudo. Entenda uma coisa, a sociedade, o mundo vai conhecer a Cristo através do nosso servir, irmão. E servir a igreja, às vezes parece ser tão fácil. Às vezes, né? Porque às vezes na igreja tem alguns irmãos que você não quer nem cumprimentar com a paz. Às vezes tem alguns irmãos que você fala, meu Deus, e ainda usa Deus, né? Me esconde, Senhor, me esconde. Ele tem que se esconder mesmo, no sangue. Purificar todas essas coisas que impede dele forjar o caráter em nós. Nos ensina mesmo. Olha que Tiago fala. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 2, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria que o fato de passarem por várias. Deixa primeiro, por gentileza. Meus irmãos, tenham um motivo com grande. Tem que ter alegria. Entenda isso. Por quê? Porque eu sei que todas as coisas colaboram para o bem de quem? Tem alguém que ama a Deus aqui? Então é para o seu bem, meu irmão. É para o seu bem que essa perseguição acontece. É para o seu bem que essa provação está acontecendo. Mas que bem que é esse que eu não consigo compreender. Vamos lá por 3. Oh glória.
sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz. Porque se você não tiver perseverança, você não chega até o fim. E é no fim que nós vamos receber. Mas hoje, para nós entendermos quem é vencedor, quem consegue chegar primeiro no... Sim ou não? O comum, vencedor comum, não é isso? Mas a Bíblia não fala que você é vencedor. A Bíblia fala que você é mais. Por quê? Porque a sua vitória não está no fim. A sua vitória está no processo. Porque é no processo que você vai vencendo. Vai vencendo quem? Não é o seu inimigo. Vai vencendo a si. É no processo que você aprende a se negar. É no processo que você aprende a se permitir. É no processo que Cristo vai convergendo a nossa vida para onde Ele quer. É no processo. Sabe por que você é mais que vencedor? Porque você não é vencedor quando ganha. Você é vencedor no processo. Porque é no processo que você vai vencendo. Hoje você vence, amanhã você vai vencendo depois, e você fala, ai, eu não aguento isso, mas amanhã você já olha para trás e fala, eu consegui vencer. Sabe por quê? Porque é assim, meu, você não precisa alcançar o final para se considerar vencedor. Você vai sendo vencedor, é no meio do processo, é aceitando que o Senhor não perdeu o controle, chora, ai, clama, mas levanta a cabeça e continua a andar. É no processo que Deus vai nos mostrando quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Afinal, todo vazio que havia em mim, porque é nesse processo que você precisa perdoar. E quando você perdoa, você tira algo de dentro, sim ou não? E quando você tira algo, fica espaço. Tinha uma ferramenta, eu não sei se ainda tem, que eu não mexo muito com informática, que você, quando o disco estava muito carregado, você desfragmentar. O que é desfragmentar um disco rígido? É ocupar os lugares, porque você põe uma coisa, salva, aí fica um espaço lá. Aí quando desfragmenta, você corrige aquele espaço. Aí o disco que parecia que estava cheio, você vê que ainda tem espaço. Só que a nossa desfragmentação é diferente, porque quando você tira de você e lança o perdão, fica um espaço. É um vazio. E um vazio que quem habita? Quem habita nesse vazio? É Cristo. E aí você surpreende, porque aquela pessoa que tem medo acha, nossa, quando ele me encontrar, ele vai retribuir tudo que eu ofereci. Aí a pessoa está precisando, você estende a mão para ajudar. Ela fala, o que está acontecendo? Nem Kelly. Fala, não, eu nem vou passar, porque a Kelly eu conheço. Eita. Se deixar e tiver alguma coisa na mão, vai rolar. Aí a pessoa chega e recebe uma mão para levantar. Ela fala, o que aconteceu? É assim que nós vamos mostrar, Senhor, o Senhor em nós. Oh, glória. Posso ouvir um glória aí? Ai, mas essas coisas só tem quem ama a Deus. Essas coisas só tem quem entende que Ele nos amou. Oh, glória. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Por isso que Deus nos surpreende. Olha só. Como que eu vou conseguir então, pastor, superar essas diversões? Como que eu vou conseguir ser como José? Ser vendido, ser traído, ser enganado, ser injuriado. Como que eu vou conseguir ser como Paulo? E foi tão perseguido, mas quando as pessoas acharam, falaram, eles não são dignos, ele falou, então deixa que eu vou. Se você acha que é só aqueles que pertencem à nossa vida, não, o Senhor veio para todos. Por isso até os confins da terra eu vou. Se você não vai, eu vou. Porque fala, em tudo deem. Está aí. Em tudo dá. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em tudo passa por Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse passa por Ele. O Antigo Testamento converge nele.
ele falou: eu não vim senão para cumprir, eu não vim quebrar nenhuma lei, eu vim para cumprir. Mas entenda uma coisa: é dar graças em, não por tudo. É dar graças em tudo. Mas não é a mesma coisa, pastor? Dar graças em tudo e dar graças por tudo? É dar graças em, porque nós agradecemos, não podemos agradecer pelo mal. Porque quando eu dou graças por tudo, eu dou graças pelo mal. Eu dou graças pela manifestação de tantas coisas ruins que acontecem. Mas isso converge em Deus? Agora, dar graças em tudo. Dar graças por tudo significa agradecer a Deus diretamente pela existência do mal, por dor, por injustiça, por tragédia que acontece. Isso seria achar que é bom para Deus que existe esse tipo de coisa, e é bom para Deus que existe mal. É bom para Deus que exista tragédias? Não, mas mas não significa que é bom para Ele. Porque o bom para Ele é que eu e você venhamos aprender a dar graças. Então é bom para Ele que essas aconteçam, para que eu e você aprenda que não é por tudo, mas em tudo eu dou graças. Porque quando eu dou graças em tudo, eu sei que em todas as coisas eu vou poder, eu resisto, porque é Ele que me fortalece. Só que às vezes nós não conseguimos nos julgar. Então dar graças em tudo significa ter um coração grato a Deus, manter a fé, que é a confiança, mesmo nos dias de luta, de sofrimento, entendendo que em qualquer situação Deus não perdeu o controle. Então, e se eu perder o emprego, eu vou dar graças porque eu perdi o emprego. Eu vou dar graças porque Deus, Ele não vai me abandonar. Porque o que parece hoje uma perca, amanhã nós vamos ver. Parecia que José tinha perdido o lugar da mesa do pai. Mas era Deus preparando para ele ter um lugar na mesa no governo do Egito. Tinha governador naquela época? Existiu outro governador depois dele? Porque assim, o projeto que Deus tem talvez é exclusivamente para você. E por que você quer se comparar com os outros? E por que você quer que a sua vida seja igualzinha do outro? Os homens venderam, mas conseguiram vestir a roupa de José? Por que não conseguia? Porque era de José. Porque o que é seu e ninguém vai tomar. Pode até tirar, pode até sujar, mas o lugar de honra que aquela roupa deu, você ainda vai continuar a ter. Então não se preocupe com o que vão fazer, com o que fizeram ou o que estão fazendo com você. Se preocupe o que você está fazendo com isso, porque em todas as coisas eu preciso dar graças ao meu Deus. Em todas as coisas eu preciso saber que eu sou mais do que vencedor em Cristo, porque eu dou graça pela vontade de Deus em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aí, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E esse é o bem do projeto que Ele tem, não do comodismo que eu quero viver. Vamos voltar lá 28, Romanos 28, para nós encerrarmos. Já venceu. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então o bem daqueles que amam a Deus é para quê? É para segundo o propósito, não para segundo o seu conforto, não para segundo aquilo que você acha. É porque tem propósito. E pelo propósito Ele tem um bem para você. E qual que é o bem? Que você vive o propósito. Mas para viver o propósito Ele precisa que você tire essa roupa, que você revista-se com o sangue de Cristo, que você entenda que na mesa do Senhor é o lugar dos imperfeitos estarem. Qual foi o perfeito que estava à mesa?
Judas se levantou, mas quem foi que abandonou Jesus? Quem abandonou Jesus? Lá no Getsemane, quem abandonou Jesus? Todo mundo correu, nego. Alguns dizem que Lucas até perdeu a roupa pelo caminho. Mas Jesus não abandonou e não deixou. Quando todos pensaram em fazer o que eles faziam antes, Jesus foi lá e trouxe a cada um. Porque a mesa é lugar de pessoas imperfeitas. Entendemos que esse Novo Testamento que foi escrito, o sangue que foi derramado, é poderoso para purificar os nossos pecados.